Quando lembramos que está chegando o Enem, logo vem aquela ansiedade e a expectativa pela prova, aí ficamos imaginando qual será o tema da redação. Assista esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe aquele like. Hoje o Top 10 canal traz para você um top 5 de possíveis temas da redação do Enem 2021. Quanto mais nos aproximamos da data de realização do Enem, maior é a especulação sobre qual será o tema da redação do exame. A expectativa é tão grande porque a dissertação argumentativa exigida pela prova costuma ser decisiva para a pontuação final dos candidatos que desejam ingressar no ensino superior. A redação do Enem é guiada por uma frase-tema e conta com materiais de apoio, como pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações para contextualizar o candidato. São 1000 pontos distribuídos em 5 competências. Diferente de outras provas, o Enem cobra uma única estrutura de texto. Construir uma redação que não seja dissertativa argumentativa, assim como a fuga total do tema, acarreta em nota 0. O método de escolha do tema é sigiloso, mas sabe-se que o mesmo é decidido em consenso por especialistas selecionados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, do Ministério da Educação entre 5 e 6 meses antes da realização da prova. O texto dos participantes será avaliado por, pelo menos, 2 professores de forma independente, sem que um saiba a nota atribuída pelo outro. A nota final da redação será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. A escolha do assunto sempre gera ansiedade em estudantes por todo o Brasil, passando por temas de cunho político, social e cultural. As redações do Enem costumam pautar discussões importantes para a coletividade. Em 2020, o tema escolhido foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. No ano anterior, 2019, por sua vez, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para Heloísa Cristina Correia Badio, bacharela em letras português e professora de redação, é importante lembrar que um tema nunca é único, possuindo desdobramentos. Acredito que se a redação do Enem for abordar a pandemia, não será apenas a pandemia. Será alguma consequência em alguma esfera da sociedade. Confira abaixo 5 possíveis temas para a redação do Enem 2021. Insegurança alimentar. O termo se refere à falta de disponibilidade e acesso aos alimentos. Para Heloísa, a pauta tem grande potencial para ser tema da redação do Enem de 2021. Pela cesta básica ter aumentado, o preço dos alimentos ter decolado. Pelas notícias constantes de pessoas vulneráveis revirando carcaças em açougues em busca de ossos e gordura justifica sua aposta para o tema. Um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensa, mostrou que entre outubro e dezembro de 2020, mais de 116 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Evasão escolar. A evasão escolar não é um problema recente no Brasil, mas, certamente, é um dos problemas que se agravou com a pandemia de Covid-19. O estudo Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostra que 1,38 milhão de estudantes com idades entre 6 e 17 anos abandonaram os estudos em 2020, o que representa 3,8% do total de jovens brasileiros em idade escolar. Crise hídrica. A crise hídrica enfrentada pelo Brasil vem se agravando nos últimos meses, somado a um longo período de escassez de chuva, tornando ainda acesso à água potável ainda mais difícil para muitas famílias. A crise hídrica também acarreta em uma crise energética, a baixa disponibilidade de energia elétrica em várias cidades brasileiras, já que está gerada principalmente nas hidrelétricas do país. Corrida espacial. Para a professora Heloísa, a disputa entre os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos, entre outros, para quem será o primeiro a desbravar o espaço, também tem potencial para a redação do Enem. Ela ressalta que as viagens espaciais nestes casos não se restringem aos fins científicos. Ambos os voos foram comerciais com fins turísticos. Esse realmente é um passo adiante para uma futura colonização extraterrestre? E o planeta que nós deixamos aqui? É a clássica pergunta. Será que não devemos primeiro pensar em resolver os problemas da Terra, para depois pensar em explorar o espaço? Questiona a professora. Violência doméstica. Outro problema agravado durante a pandemia de Covid-19 foram os casos de violência doméstica, que aumentaram durante o período de isolamento social. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos foram vítimas de algum tipo de violência no último ano no Brasil.
Os dados da pesquisa ainda alertam que a proporção de vítimas é maior entre as mulheres negras e mais novas, tendo a própria residência como o lugar mais perigoso, onde pelo menos metade dos casos de violência acontece.